Num recanto do sertão nordestino, existia um medo que não vinha da seca, nem da fome, nem da distância. Era um medo herdado. Famílias inteiras assistiam, geração após geração, crianças perderem a força nas pernas, depois nos braços, até a cadeira de rodas virar destino. E o pior, ninguém sabia o que era, por que acontecia, nem o que esperar do amanhã. Alguns chamavam de castigo, outros de maldição. Mas um dia, uma cientista ouviu uma frase simples, e isso acendeu o pavio de uma descoberta histórica. É maior que. Lá tem um monte de gente que não anda e ninguém sabe o que é. A partir dali, o sertão deixaria de ser apenas um lugar no mapa. Viraria caso clínico, mistério genético e depois uma resposta. Em São Paulo, uma família vinda de Serrinha dos Pintos, interior do Rio Grande do Norte, vive espalhada por casas próximas. Eles carregam algo em comum, histórias repetidas de pessoas que começam a adoecer cedo e pioram com o tempo. A geneticista Silvana Santos ouve os relatos e percebe um padrão estranho. Não era um caso isolado e não era acidente. Era como se houvesse um fio invisível ligando aquelas histórias. Um fio que passava por sobrenomes, casamentos e gerações. Ali nascia a pergunta que muda tudo. E se o que está destruindo essas pessoas não for falta de tratamento, mas uma informação escrita no DNA, Silvana decide ver com os próprios olhos. E quando chega à Serrinha dos Pintos, encontra uma cidade pequena, cercada pelo isolamento e por uma realidade genética incomum. O que mais chama atenção não é só a quantidade de pessoas afetadas. É o modo como a cidade funciona como um universo fechado. Ali, muita gente descobre tarde demais que está casando com alguém que no fundo também é parente. E isso importa por um motivo crucial. Quando pai e mãe compartilham a mesma herança genética, aumenta a chance de ambos carregarem o mesmo gene alterado e o risco de nascer uma criança com uma doença recessiva sobe. E então começa a caçada. Porta a porta, café, conversa, árvore genealógica, histórias de infância e coleta de DNA. A investigação deixa de ser laboratório, vira estrada, vira chão, vira vida real. Anos se passam. A equipe cruza dados clínicos, genealogias e marcadores genéticos até que o quebra-cabeça encaixa. Eu comecei as entrevistas e eles tinham sempre uma compreensão de que a doença vinha do velho Maxminiano, né? Que era um homem assim que poderia ter tido uma sífilis. Antigamente, a sífilis não tinha tratamento, não tinha antibiótico. Então a sífilis, ela afetava uma pessoa e ia para um estado bem grave. Então essa ideia de que a sífilis poderia estar causando, digamos assim, essa doença, ela tem uma origem na história da ciência também. Em 2005, a ciência descreve pela primeira vez uma síndrome até então desconhecida, SPOAN. E o nome SPOAN vira uma virada de chave porque finalmente o sofrimento tem um rótulo médico, uma explicação clara, um caminho de cuidado. A SPOAN é uma doença genética recessiva. Para manifestar a síndrome, a pessoa precisa herdar o gene alterado do pai e da mãe. Ela ataca o sistema nervoso e provoca um avanço cruel, lento e progressivo. Rigidez, enrijecimento, fraqueza crescente, perda de mobilidade, deformidades com o tempo e um sinal marcante nos olhos, movimentos rápidos e involuntários. O que antes parecia maldição era um código, e o código tinha origem, história e padrão. Dar nome à SPOAN não significou achar uma cura, mas significou algo que para aquelas famílias era quase tão valioso quanto luz. Porque quando você tem um diagnóstico, você ganha 3 coisas. 1. Fim do escuro. Para muitos, o pior não era só a doença, era a ausência de respostas. 2. Previsão e planejamento. Saber como a doença costuma evoluir ajuda a orientar fisioterapia, adaptações e cuidados e também a tomar decisões familiares conscientes. 3. Dignidade. Termos pejorativos e rótulos de décadas vão sendo substituídos por uma frase simples. Ele tem SPOAN. Não é castigo, não é fraqueza, é uma condição genética. Com o avanço do acompanhamento, chegam melhorias concretas. Cadeiras de rodas mais adequadas, apoio terapêutico, tentativas de ampliar serviços e, principalmente, visibilidade. A história de Serrinha expõe um retrato maior. O Nordeste tem muitos isolados genéticos.
Populações onde mutações raras podem se concentrar e permanecer por gerações ainda subnotificadas. E a descoberta abre um novo caminho. Iniciativas de triagem e aconselhamento genético, não para proibir casamentos, mas para dar informação real, para que as famílias possam decidir com consciência. No fim, não foi o sertão que mudou, foi a forma como o sertão passou a ser enxergado. Quantas maldicuos pelo Brasil ainda são apenas doenças sem nome, escondidas por falta de pesquisa? Se essa história te impactou, compartilhe este vídeo para aumentar a conscientização sobre doenças raras. E comente: DNA não é destino, é informação, porque informação salva vidas, mesmo quando não existe cura.